Para começar a trabalhar no laboratório, primeiro a gente tem que aprender como usa alguns componentes. Então, nós vamos aprender a parte de elétrica primeiro, tá? E como se usa uma placa de ensaio para você montar um circuito que depois a gente vai soldar. Primeiro a gente testa para ver se vai funcionar e depois a gente monta efetivamente um circuito. Então, para a gente fazer um teste e entender como é que funciona a placa de ensaio, nós vamos entrar aqui no Tinkercad e vamos em Novo Circuito. Pronto, circuito. Aqui em cima a gente vai botar um título. Pode colocar, por exemplo, estudando placa de ensaio. Pronto. E aí, como é que vamos fazer, né? A placa de ensaio é essa placa aqui, está escrito aqui o nome dela, placa de ensaio. Vou puxar uma, tá? Então, vamos aprender como é que liga os componentes nela para testar se um circuito está funcionando. Eu vou ampliar um pouco. Essa placa é uma placa cheia de furos. Então, na hora de trabalhar mesmo, a gente tem uns fios que são conhecidos como jumpers, que a gente coloca nesses furos. A gente liga os fios nesses furos e vai interligando os componentes para testar. Repare quando eu passo o mouse, vou aproximar mais ainda. Ó. Esses furos aqui são interligados entre eles. Tá vendo? Na hora que você para o mouse em cima, ele deixa todo marcado de verde para indicar, olha, esses furos estão interligados. Esses aqui também, tá? Ó. Então, esses furos estão interligados. Esses também e esses também, tá? E aí, como é que a gente trabalha? Então, por exemplo, eu vou fazer a coisa mais simples de estudo para trabalhar. Então, nós vamos pegar uma caixa com duas pilhas. Então, na hora que a gente for para o laboratório, a gente vai realmente pegar uma caixa para trabalhar com duas baterias. Aqui, ó, a bateria de 1,5 volt. Aqui eu posso puxar essa bateria de 1,5 volt. Então, eu vou colocar duas baterias para ficar 3 volts. Na hora que você puxa essa bateria, aqui tem a opção contagem, ó, uma bateria só. A gente vai colocar duas baterias. Aqui, ó, uma vez colocou duas baterias, 1,5 mais 1,5, aqui vai ter 3 volts. Tá? E aqui está o positivo e o negativo da bateria. Então, aqui eu vou usar esse rotacionar só para virar aqui. Tá? Joia. Então, vamos lá. Aqui, ó, positivo e negativo. Aqui é somente para se organizar. Então, por exemplo, para ficar mais fácil ligar a bateria em vários componentes, o que a gente costuma fazer? A gente pega um fio, tá? Na hora lá a gente vai pegar um fio e vai ligar do positivo aqui, né? Eu clico com o mouse ali e trago para cá. Ó. Repara que ele fica quadrado, que ele fica quadrado porque ele vai ligar naquele ponto. Ó. Senão, se você soltar assim, não vai ligar. Tem que parar em cima do furo e soltar e clicar. Clicou, interligou, tá? Como é que eu sei que ligou? Se eu movimentar a bateria, o fio vai junto, ó. Então eles estão ligados, tá? E eu posso escolher uma cor para o fio. As cores dos fios servem apenas para a gente se organizar. Conforme a gente começa a montar alguns circuitos, às vezes vão ligar muitos componentes e com isso vão ter muitos fios. Então, para a gente não se perder com os fios, a gente organiza isso com cores para saber, vou ligar tal cor em tal coisa, ou da bateria, tudo que é positivo, vou ligar no vermelho. Então, aqui eu posso trocar a cor do fio aqui, tá? Opa, clica primeiro aqui no fio e muda a cor. Aí o fio ficou da cor que eu pedi, tá? Então, beleza. Então, agora eu vou ligar o negativo aqui. E vou deixar o fio preto. Tá ligado? Então, todos esses furos aqui agora estão ligados no positivo da bateria. Todos esses furos, tá? E esses também. Joia? Então, beleza. Quando a gente pegar um LED, por exemplo, ó, vou pegar aqui um LED. E eu posso ligar o LED também nos furos aqui, ó. Então, vou ligar aqui. Pronto.
importa, mas ó, repara, tá num furo aqui e um furo aqui. Então um pouquinho para baixo, tá? Então, ó, esse furo aqui tá ligado nesses pontos todos. E aqui também, tá? Então, se eu ligar o LED aqui, tá tudo certo. Beleza. Para acender um LED, eu tenho que ligar o positivo nessa perna do LED, que é o anodo, tá? Como ele está ligado aqui nesse furo aqui no F do 9, toda essa linha 9 está ligada nele. Então, se eu puxar um fio daqui, dessa área positiva até aqui, vou ligar o vermelho aqui também para indicar que eu estou ligando o positivo. Então, esses pontos, como estão todos interligados, então a eletricidade vai estar passando por aqui, vai passar por esse fio, ligar aqui e chegar no LED. Agora eu vou pegar o negativo e ligar aqui. Puxar um fio daqui até aqui, ó. Então, eu tô ligando desse ponto até esse. Vou deixar preto aqui para ficar bem claro. Então, olha só. Aqui o negativo está ligado aqui, que está ligado nesse fio, que está ligado nessa perna, né, na catódica do LED. E aqui o positivo ligado aqui. Se eu apertar aqui a simulação, o LED tem que acender. No caso, o LED queimou. Por que o LED queimou? Porque ligar esses 3 volts de uma bateria de pilha, ela gera uma corrente um pouco alta e o LED pode não aguentar essa corrente e queimar, tá? Se a gente ligar 3 volts mesmo, é bem provável que acenda, mas ele vai ficar com um brilho muito intenso e vai queimar logo o LED, porque vai estar passando muita corrente elétrica, tá? Então, nós temos que diminuir a corrente elétrica que vai passar pelo LED para ele não queimar. Então, para diminuir a corrente elétrica, a gente usa um componente eletrônico chamado resistor, tá? O resistor, ele, como o nome já diz, resiste, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Então, vou parar a simulação, tá? E vou apagar esse fio daqui. O resistor, eu vou puxar ele aqui e vou deitar ele. Eu vou ligar ele assim, ó. Ó, um fio, uma das perninhas, ó, na mesma linha aqui, ó, nessa mesma linha que tá o LED. E a outra aqui, vou deixar um pouquinho mais para baixo aqui. Pronto, tá? E agora eu vou ligar o fio vermelho, vou passar aqui, vou botar para a cor vermelha, daqui até. Então, olha só, agora o fio está ligado numa das pernas, num dos terminais do resistor. Aí o resistor está ligado na perna, né, do LED. Então, antes da corrente elétrica chegar no LED, vai passar pelo resistor. Então, o resistor vai diminuir a corrente que vai entrar aqui no LED. Tá? Então, se eu ligar a simulação, agora acendeu fraquinho. Tá vendo que a luz aqui não está muito brilhante. Por quê? Se eu clicar aqui no LED, a gente vai ver que existe um valor da resistência, ó, quilo-ohms é a unidade de resistência. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, se eu quiser que fique um pouco mais brilhante, eu tenho que usar um resistor com uma resistência menor. Por exemplo, lá no laboratório, a gente tem resistor, por exemplo, de 220 ohms. Então, vou parar a simulação, vou mudar aqui para ohms sem K, né? 1 kilo-ohm seria 1000 ohms, né? E vou pegar, por exemplo, que nós temos um resistor lá que tem 220 ohms. Tá? E aí eu vou ligar de novo. A gente vai ver que ficou com um pouquinho mais de brilho, tá? Essas cores aqui do resistor é como é que a gente indica a resistência, tá? Tudo bem? Quanto menor a resistência, mais brilhante é o LED. Então, por exemplo, se eu pegar um resistor de 100 ohms, eu ver que a hora que ligar a simulação, o LED vai ficar um pouquinho mais brilhante, tá? E se eu colocar 50 ohms aqui, vamos ver. 10 ohms, ficou mais brilhante ainda.
0 ohms, apagou, né? 10 ohms, acende. Então, um pouquinho de resistência coloca, ele já não queima mais, e quanto menor a resistência, mais brilhante. E é claro, quanto mais brilhante, mais cedo vai queimar o LED. O LED vai ter uma vida útil menor. Em geral, esses LEDs que a gente usa no laboratório, a gente costuma usar 220 ohms de resistência para trabalhar. Ah, então, numa primeira etapa, se eu quiser que isso funcione desse jeito, é só fazer essa ligação. Tá? Então, por enquanto, esse aqui, vamos salvar. Já está salvo, essa parte legal do Tinkercad, está salvo. E aí nós vamos continuar esse circuito em 2 etapas. Vocês vão depois, agora só copiar esse circuito para fazer com chave de liga e desliga. Então, ó, eu vou voltar aqui na área de projetos. Esse que a gente acabou de fazer. A gente vai apertar aqui na engrenagem e vamos duplicar o projeto. Aqui, ó, copiando placa de ensaio. Vamos colocar uma interruptor. Normalmente, a gente nunca deixa um circuito que fica o LED ligado direto. Então, a gente vai ligar uma chave de liga e desliga. É para isso que serve o interruptor deslizante. Então, a gente vai ligar o interruptor por aqui, assim, ó. Pronto, ó, vou botar ele aqui. Então, cada perna dele está ligado num ponto. Então, ó, vou aumentar aqui, ó. Com a chave nessa posição, significa que esses dois aqui estão interligados. Tá? Então, vamos fazer uma pequena mudança, ó. A gente vai ligar aqui, tirar esse fio daqui. Vou ligar de novo cor vermelha. Vou usar outra cor. Vamos usar outra cor? Vou botar verde. Então, a gente vai ligar o positivo nessa linha aqui. Então, agora o positivo está ligado nessa perna do terminal. Tá? E aí nós vamos ligar esse outro terminal aqui, ó, tá nessa direção, ó, na direção desse fio aqui, ó. A gente vai ligar na direção do resistor. Tá vendo? Então, esse fio aqui está interligado nesse. Então, aqui, ó, que é o terminal 2. Ele até fala que é o terminal 2, ó. Terminal 2, né? Terminal 2 do resistor ligado no comum do interruptor, tá? Então, agora existe esse interruptor no meio do caminho, ó. Então, ó, ligou o positivo aqui e continuou no resistor, tá? Então, é muito importante entender como estão sendo feitas essas ligações para na hora que estiver montando o circuito de verdade isso funcionar. E depois que se deu tudo certo, a gente vai soldar isso, vai interligar os fios e usar solda e tudo mais para montar uma coisa que funcione mesmo. Vou ligar a simulação. Ó, não está aceso o LED, né? Porque eu tenho que girar a chave aqui, ó. Ó, acendeu, apagou. Então agora ele funciona com uma chave de liga e desliga. Tá? Então é isso que nós vamos fazer uma montagem física real depois disso aqui. Mas é importante vocês verem como isso está sendo feito e lá na hora, no laboratório, realmente essas linhas aí, verde, preta e vermelha, serão jumpers, serão fios mesmo que a gente liga e coloca nesses furos, né? Então você vai tentar reproduzir o que você está vendo aqui, o circuito de verdade. A gente tem cada um desses componentes no laboratório para serem usados e interligados. Então a ideia é depois chegar no laboratório e saber montar isso aqui.